é que eu resolvia essa questão? Eu colocava justamente ele para fazer o que ele se dava mal mesmo. Opa! Uhum. Mas assim, da experiência hípica de cavaleiro, o que é que eles faziam seria bom para o pessoal da vaquejada? São cavalos extremamente quentes. Então, é desnecessário. Aquilo ali, você está dizendo ao cavalo o seguinte, você errou. Uhum. Ou então, Entendi. eu preciso um pouco mais de você. Se você for especificar, o tratamento do treinamento é como se fosse o treinamento de um atleta, de um jogador, que você mandasse seu filho para jogar Uhum. futebol. Sim, Então, ele vai aquecer, ele vai se alongar. E atividades podem ser feitas no animal para que ele tenha mais equilíbrio. Isso pode ser sim. feito ao passo, geralmente, para facilitar, porque são exercícios difíceis. Uhum. Então, como eu falei para Sim. você, às vezes, circenses, Uhum. muito difíceis, Uhum. mas Sim. que podem ser aplicados. E esses tipos de exercícios que são feitos, Uhum. como o exercício pode ser ao passo, pode ser ao trote, descer do animal, esperar o animal passar, pegar o animal novamente, subir no animal. Uhum. Vários exercícios que podem ser feitos, cavaleiro e animal, e que é importantíssimo. Agora, Sim. onde é que a gente consegue aplicar isso? No pessoal iniciante. Uhum. Porque depois que você aprende a, por exemplo, passar um obstáculo, aí você Uhum. não quer mais fazer os exercícios como deveria. Aí Uhum. é onde eu falei que deveria entrar exercícios específicos Sim. fora do centro, e Uhum. aí requer um centro Uhum. especializado. Na Europa Sim. tem vários centros, aqui em Natal, me parece também, criaram um centro Isso, para vaquejada. Uhum. para vaquejada. Uhum. Lá fora tem muitos centros voltados para a equitação clássica. Tem uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é, por exemplo, quando a gente vai falar, bora falar daquela questão das gerações de Uhum, vaquejada, né? Que você estava falando, a vaquejada antes, o cara puxava o boi sem abrir, sem o cara se apoiar uhum. melhor. E Eu quando. peguei essa geração. Eu peguei essa Pronto. geração eu sendo moleque, menininho. Uhum. É, os melhores, sempre eram bem mais fortes. A realidade, vou falar a realidade, sempre eram bem mais fortes do que a gente. Era aquele cara Uhum. que você olhava e dizia, realmente, Derruba tem logo. que respeitar, ele derruba até de pé, quanto mais de cavalo, Uhum. entendeu? Então, é aquela Uhum. geração dos grandes vaqueiros. Uhum. A geração dos grandes vaqueiros, o cavalo não abria. Você pode assistir que os cavalos abriam, como eu disse a você, no máximo 45 graus na faixa. No Eles botavam máximo. para frente, eles botavam Uhum. na força. Quando chegavam na Sim. faixa, eles davam tudo que tinha para frente e o pessoal colocava por cima da cabeça do boi. Boi. É. Do boi. E outra coisa, a maioria deles sem se segurar em nada. Tinha cara Uhum. que não se segurava nem no pescoço do animal. Muito Vinha bom. e passava por cima, tá? E Uhum. colocava. Então, Uhum. essa técnica, para aquela época, é perfeita. Deu certo, Uhum. tornou grandes campeões, dividiu quem era quem no meio da história, que o pessoal gosta muito disso. Vamos dividir aqui É. quem é quem. Esses caras Uhum. são os ídolos. Agora nós Uhum. temos agora os campeões. Os ídolos e agora os campeões. Uhum. Os campeões pegaram essa fase também, Uhum. mas como eu disse a você, com muita resiliência, aprenderam a correr em cavalos que correm no meio do cal, em cavalos Sim. que correm e de repente podem voltar para trás, Sim. Uhum. dependendo de como ele foi. Então, eles tiveram a resiliência e conseguiram isso. Mas, mesmo assim, se você der um animal e bota na passada, ele bota. Ele Uhum. ainda tem ainda dentro dele o que o avô dele, o pai dele fez e tudo naquela época. Onde eu disse a Os você caras que mais saída, antigos, né? Uhum. saída de cela não existia. Mas também gente muito ele não colocava boa, era muito difícil. O Entendi. cara era muito franzindo, ele não tinha condições nenhuma de continuar em cima do animal. Como é que Uhum. eu ia Caiu. colocar? O cara caía. Sem se Ah, apoiar, né? não tem apoio, não tinha o que fazer, né? Uhum. Perfeito. E E tem um negócio que você falou que eu achei bem engraçado, que é quando você vai falar, nessa época, quando você ia falar do cara sair de cela, quem saísse de cela, como é que você falou? Era tipo sim, igual um quem carro, saísse, um carro, quem, um carro importado numa cidade pequena. quem Como saísse é? de cela, em vaquejada, era como Hum. passar de carro importado com o braço para fora, dando legal para as pessoas na rua numa cidade pequena. Grande parte da população ia olhar para você e dizer assim, rapaz, que caba mal amostrado, tá aí, porque eu não falo com ele? Metido.
e você achando que estava falando com o povo sendo educado. Mas não, o povo estava com raiva de você, e você é um amostrado. A verdade é essa. Se você Porque desse não uma precisa, cela... porque não precisa o cara jogar a perna para o outro lado para derrubar um boi. Aí dava 10 exemplos na mão. E todos os 10 era verdade mesmo. Porque Mas todos os aqui, 10 botavam boi sem dar cela. o cara ficava calado, e muito cara passou por amostrado mesmo. Uhum. Amostrado mesmo, entendeu? Durante muito tempo. Isso foi a E aí, evolução, né? aí começou vários caras a tentar, começou a achar bonito, toda uma plástica de sair de cela. Uhum. É uma coisa Verdade. plástica, uma coisa bonita. É E bonito. aí os caras começaram a tentar fazer, Uhum. tentar fazer, tentar fazer. E hoje a gente vê todo tipo de cela. Você É. imaginar de saída de cela, e Isso que aí nem de nome cela. mais tem saída de cela, né? Mas o nome mudaram. Mudar. Pois é. Mudaram até o nome, mas Foi, é verdade, é verdade. Ei, mas, ô, Felipe, eu tô lembrando do áudio que você mandou que eu achei muito interessante, que é a questão do cavalo de hipismo. Às vezes, hum, durante o salto, o cara faz a mudança de mão. de mão. Sim, no ar. Porque vai ser beneficial para ele quando ele vai Sim, na hora aterrissar, da tá na curva, mão se for para a certa. direita ou para a esquerda. Sim, tem capacidade na rédea. Como o cavalo aprende muito fácil, é um animal muito inteligente, de visão 360 graus, você tem Uhum, como indicar a ele, com indicação de mão, como os domadores fazem na vaquejada, conhecidamente. Mão e perna, aquele mesmo sentido. Mas isso acontece no ar, porque toda vida que ele vai saltar, ele sai uhum. com uma mão. E ele sempre Certo. vai cair na outra mão. Então, vamos Ah, lá. tá. Eu entrei no galope direita. Uhum, Se tiver algum obstáculo no meio do caminho, isso serve para vaquejada, eu topar, algo do tipo, pode ser que ele continue o galope na mão esquerda. uhum, E aí vai ser necessário trocar de mão quando chegar na faixa, ele não vai abrir para a direita, é um cavalo de sim. esquerda, vai abrir para Uhum, a direita. Então, uhum, é necessário demais esse treinamento de troca de mão, eu vejo. Eu vejo muito animal sim. que chega, tem dificuldade às vezes, porque ele precisa se ajeitar na hora Uhum, para trocar rapidamente de mão no galope, e às vezes sim. levou um trupicão, e outra coisa que a gente não exercita, e tem que exercitar, parece com equitação, mas não é, chama-se exercícios. Exercícios Uhum, com cone, exercícios com pneu, que é colocar obstáculos uhum, no caminho do animal. sim. Então, aquele animal, ele tem o quê? A topar, a bater, e ali ele vai aprendendo. Muitas vezes, teve animal que chegavam a cair comigo, eu passar pelo meio das orelhas dele, sair correndo pela frente. Porque era animal que Uhum, sempre topavam após obstáculos. Vou dar. Ele uhum, topava, então se não dava para ninguém montar. Então chama o garoto problema, junto com o cavalo, ele uhum, resolve essa questão. Então, como é que eu resolvia essa questão? Eu colocava justamente ele para fazer o que ele se dava mal mesmo. Opa! uhum, sim. E aí Trabalhar a deficiência dele, né? ele ia aprendendo Uhum, que topar não era algo bom nem para bom. ele, né? Não era bom para ele. E olha que eu não Uhum, repreendia ele com esporo, eu não repreendia ele muito pouco com chicote, que é uma coisa uhum, extremamente proibida. Se você uhum, der uma chicotada forte num cavalo de piso, numa competição, ou, enfim, você é eliminado. Acabou isso. uhum. Mas ele, eu vi que usa, né, no hipismo. São cavalos extremamente quentes. Então, é desnecessário. Aquilo ali, você está dizendo ao cavalo o seguinte: você errou. Uhum, Ou então, entendi. eu preciso um pouco mais de você. Não está Uhum, sendo suficiente a espora, não está sendo suficiente verbalmente, eu vou precisar tocar. E aí são dois toques. certo. Uhum, Porque o entendimento é que o animal ele compreende que está sendo requisitado uhum, sim. naquele momento. Por isso que Uhum, muitas vezes eu acho desnecessário animal cortado, muito sim. cortado. Eu já cortei muito animal Uhum, todo cortado. Eu acho desnecessário, porque o animal ele já sabe o que vai fazer. Aquele processo de explosão na faixa, ele já foi feito lá atrás, quando o ou animal estava não. sendo. Ou Ou não. não. Aí é um problema. Aí o animal para ser vendido, ser colocado no treinamento. Você tem. Esse animal, Exato. quando chega, ele está cheio de problema, não é animal para estar correndo. Animal para estar correndo, ou Uhum, fazendo prova, seja do que for, ele é para estar uhum. pronto. Sim. É porque eu vou te falar isso, porque às vezes a gente exige muito do animal dentro do boi.
Eu já vi muito isso. É uma coisa que eu até fico sem entender por quê. Por exemplo, se eu não ensinei ele a, por exemplo, num obstáculo, trocar de direção, botar um tambor ou um pneu, eu venho ali, eu mudo de direção e coloco ele para frente. Pode dizer que isso é o que eu vou fazer puxando o boi. Se o cavalo não sabe trocar de direção, igual você falou, mudar a mão e correr, você não sabe fazer sem nada. Como é que ele vai fazer num boi que ele vai ter que vir controlando? O cavalo de esteira empurrando ele, numa velocidade que a tendência é que seja maior. Ele tem que controlar ele no boi. Eu vou vir provavelmente controlando ele ali e depois eu chego e quero que ele faça isso. Eu já vi muito isso. E aí, assim, bora dizer, o que eu presenciei foi o seguinte: tinha animais que eles aprendiam mais rápido que os outros, mesmo com boi, por causa do temperamento, por causa de o cavalo que gosta mais do boi e tal, mas tem cavalo que não gosta. Então, para mim, esse cavalo ele tem que ser treinado demais fora do boi. Para quando ele chegar numa situação que, por exemplo, boi é estresse para ele, e várias outras coisas que a gente tem dentro da carreira de boi, ele já saiba fazer o que eu vou exigir dele. Entendeu? Uma coisa que eu percebi bastante e que a gente tenta tirar, por exemplo, veja só, vai começar uma competição internacional de hipismo. Você vai perceber, primeiro, todo mundo vai analisar, averiguar tudo, todos os obstáculos, o piso, tudo. Você não vê isso, você não vê vaqueiro entrando dentro de pista, você não vê vaqueiro medindo faixa, você não vê. Se fizer isso, é uma agressão capaz de ser expulso da vaquejada. Mas é isso que se faz na equitação. Se olha o chão, se olha, enfim. Depois que foi feita toda essa abordagem e você é chamado, o que é que a gente faz? A gente vai mostrar o novo para ele, o novo. Aí já é diferente. Vai passar perto de cada obstáculo para ele ver o máximo possível de tempo que der a gente. E você tem 1 minuto até pedir permissão para começar a prova. Tendo esses 1 minuto, eu vou tentar manter ele o mais calmo possível, próximo de todos os obstáculos, passando ao passo, para que ele veja e não tome susto com plantas, com várias coisas. Eu penso que, na vaquejada, da mesma forma, eu vejo muito cavalo assustado. Eu montei cavalos que não entrava dentro do par vaquejada. Não entrava. E cavalos que tinham sido feitas negociações até significativas por esses animais. Não era animal qualquer, não. É um animal muito bom, mas que simplesmente não entrava mais no parque. Mas estava traumatizado lá de trás. Lá de trás. E seguia sendo traumatizado. Ele seguia sendo traumatizado. Tanto traumatizado, sendo forçado para entrar dentro do parque vaquejada, traumatizado para chegar próximo à porteira. Quando chegava próximo da porteira, traumatizavam mais o animal. E o animal corria. Na segunda vez, eu podia botar um trator, ele não entrava mais no parque vaquejada. E eu tenho visto muitos animais muito nervosos, com muito medo, algo que eu até compreendo, mas eu acho que naquele momento da porteira é um momento até desnecessário pela forma que nós corremos hoje. Antigamente se corria, deixava-se correr na baiana, a gente afastava o cavalo para deixar o boi correr, né? Levávamos cambão. Hoje em dia a gente sai apertando o boi. A gente fecha a cancela e o boi que se vire para sair. Então, eu acho desnecessário o estresse causado no animal naquele momento. Tem animal que chega a se tremer todo. É verdade. Ele está traumatizado de alguma forma. Não é algo que ele está fazendo achando, sabe? Achando bom, né? Não, com certeza não. Ele está com medo. Você olha, ele está se tremendo. Não, porque próximo da corrida, realmente, até no páreo acontece isso. Os animais ficam um pouco mais estressados. Isso é natural. Mas eu vejo muito medo em cancela. Medo Eu também acho. Exato. E possivelmente isso é iniciação, né? E uma coisa que eu vi é assim, eu tive a oportunidade de montar 5 meses, ano passado no Brasil, e o que eu vi é, por exemplo, chega um estágio, cara, que a correção, bora dizer assim, o cavalo, depois de maduro, nenhum cavalo é perfeito, né? Mas seria melhor você treinar só, bora dizer, coisas que ele não tá tão bom, do que, por exemplo, você sabe que é um cavalo que, se ele aprendeu a sair de boi, ele já faz isso em todos os bois, não precisa muito eu estar escanteando, por exemplo, esse cavalo. Não faz sentido. E se eu não escantear, não é que ele não vai
nos aprender, não. Lógico que eu fazer de vez em quando, né? Até para ele saber se apoiar, enfim. Mas o treinamento não é uma coisa pensada. Por exemplo, Sim, a gente medo não de tem cancela. passo a Não é passo. isso, não é Entendi. assim, não tem um negócio individualizado. Porque, por exemplo, meu pai tem 10 cavalos que correm lá. Hoje, pelo menos quando eu estava lá, eu sabia qual era. Cada um tinha uma dificuldade que se exaltava. Então, minha passada era totalmente diferente. A maioria das vezes eu nem tirava. A grande maioria era boa de cancela. Mas tinha uns que eram ruins de cancela. Esses ruins de cancela passavam uma hora na cancela. Porque era cavalo igual você falou. Cavalo que quando eu chegava lá, eu sentia o peito dele batendo. Eu sentia ele tremendo. Ele Então tá era com um cavalo medo. que eu tinha o boi mais lento, que eu tinha que esfregar o boi nele em todo canto, que tinha que ter uma corda no boi. Então, é um cavalo que, para mim, a única coisa que ele realmente era deficiente era naquilo. Então, minha passada num cavalo daquele era uma hora, cara, numa cancela, esfregando, tudo com paciência, porque é um cavalo que ele estava assustado da porteira. Ele mudava totalmente quando ele chegava na porteira. Você sentia o cavalo se tremendo. Então, eu acho que, principalmente na vaquejada, tem que ser pensado o treinamento do cavalo também, de trabalhar mais a dificuldade do cavalo, para você ter um cavalo melhor dentro da pista. Não, que acho que talvez seja uma evolução também, eu sei que está mudando isso, mas a maioria antes era uma passada só, cara. Para todo Na quarta, cavalo, na quarta, na quarta. Passada na pronto, quarta, uma passada na quarta, e a passada era encosta na cancela, pé do boi, chega lá embaixo e escanteia. Não tinha nada de diferente. aquela coisa que eu Nada. falei para você, até eu anotei, o uso do Uhum, relógio e de métrica para tudo. Por exemplo, quanto tempo ao passo, quando você pega seu cavalo, você aquece? Meia hora ao passo? É meia hora ao passo. Tem que ser meia hora ao passo. O pessoal não passa meia hora ao passo. Ou passa um dia inteiro andando, sai de um andando. município para outro, Uhum, entendeu? Ou então, um pouquinho de passo, um trotezinho, e aí já entra num trote sem parar, e uhum, aí entra dentro do parque de vaquejada, trote, 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 galope, escanteio. Quando, na uhum, verdade, poderia ser, por exemplo, 30 minutos ao passo, sagrado. Sagrado. Tirou um animal da baia, 30 minutos ao passo. uhum, Relógiozinho no pulso. uhum, 15 minutos ao passo. Vamos diminuir, uhum. mas vamos ver a importância de colocar o animal ao passo. Dele Sim. passar pelo menos ali de 15 a 30 minutos andando. Até aquela Não questão que você falou de subir o morro, né? É uma forma de você condicionar o seu cavalo para ter mais força. Vamos dizer, um exercício que puxa mais dele para preparar um cavalo para puxar um peso, que ele vai puxar um peso. Tem que ter uma força, né? eu vi um senhor amarrando os pneus atrás, como se Uhum. fosse uma charrete. Na Aham. internet vê muita Eu coisa. vi. Eu É, vi isso. não, Uhum. eu achei até interessante. Eu achei Eu interessante, porque eu também. fico pensando Eu como a também. gente faria. Como a gente faria. Uhum. Mas como já existe esse treinamento de força, como de morro, quanto mais íngreme o morro, quanto mais areia pesada for, Uhum. você vai para aquele morro. Mas aí a pessoa fala, mas isso não surte efeito. É igual a academia. Se você for uma semana, na outra Uma não for, vez, não vai. não, Tem que fazer parte não da tem. rotina do animal. Isso Isso. aí é isso aí é de quem toma conta do animal. Isso. Quem prepara o animal, né? Uhum. Isso. Tem que fazer Uhum. esses exercícios. Que tanto fortalece como garupa, Uhum. subindo e descendo. Então, quer dizer, essas coisas que eu acredito que poderiam ser aos E poucos Felipe, eu até anexadas. gosto desse treinamento que você falou que você viu na internet, eu acho que eu vi mesmo. Porque eu valorizo muito essa questão do treinamento alternativo. Que Não, pode ser não alternativo tem nada. agora, É, que pode ser alternativo, mas pode ser uma coisa por exemplo, você não tem morro onde você mora, ou você não tem uma pista com areia fofa para trabalhar. Mas aqui é uma pista similar daquele que corre na vaquejada. Se você quiser preparar ele fisicamente, cara, é ótimo uma forma de executar um peso que ele carrega, que é como se fosse mais ou menos, aí, vamos dizer assim, a gente malhando na fazendo um academia, né? esforço a mais. Porque eu acho que antigamente, por exemplo, tinha gente com o físico bem legal e não tinha academia, né? Então era de forma natural. E hoje em dia o pessoal estudou e dá para você chegar naquele físico numa sala fechada, né? Tem a questão de métricas, como eu falei a você,
e de saber quantos galopes mais ou menos o seu cavalo. Tem cavalo curto. Quando eu falei Uhum. você da literatura, dentro da Uhum. literatura, esse cara, eu me esqueci, como disse você, o nome dos livros, Uhum. mas ele versava o seguinte, que cada cavalo tinha um galope diferente de acordo com o tamanho dele, médio, pequeno ou grande. Então, por exemplo, um Uhum. animal, vou fazer tudo para não ficar dando nome de animais, mas um animal muito grande, com o rei das pistas, vou dar um exemplo, muito Uhum. alongado, animal muito longo, o galope dele é maior, ele vai dar menos galopes até chegar à Sim. derrubada do boi. Sim. Uhum. E tudo isso sempre anotado, sempre anotado. Outra coisa, às vezes o cara pega um boi muito ligeiro, você sabe qual é o potencial do seu cavalo de percorrer os 70 metros, como eu disse, você pós a área de trabalho? Sim. Uhum. Qual o potencial do seu cavalo? Em quanto tempo ele chega lá? Uhum. As pessoas Quanto não tempo ele tinha? terminam não fazendo Não sabe. métrica. Não. Não tem métrica. E a métrica pro cavaleiro também, Felipe. Sim, Porque, sim. assim, por exemplo, se você for pensar vaquejada, vaquejada, de certa forma, é simples. É ok, você entrou, derrubou seu boi entre as duas faixas. Quanto mais você conseguir repetir isso, mais longe você vai chegar, né? Então, cara, se você começar a fazer métrica, vou dizer assim, eu fui para 3 corridas. Quantos boi eu derrubei? Cara, se você derrubou 3 só, você perdeu. Ou 6, se você correu as 200. E esses 6 não valeram, você tá muito ruim. Mas é Pode bom ser jogar no boa métrica. computador. Joga no computador, bota no Excel, para Uhum, mostrar, que é para a pessoa ver, ter a uhum, parte visual, além da parte psicológica, de ter visto que não colocou, fazer assim, uhum. agora, onde a gente vai ajeitar, Isso, o que é que deu trabalhar. errado? Exato, Foi o quê? exato. É tanto que Foi, o eu animal estava fiz a métrica, estressado, né? ou foi eu? É, porque eu faço até assim, às vezes eu radicalizo a questão da perca de você tentar não usar você. Por quê? Mas eu queria falar da métrica, né? Eu uso a métrica, por exemplo, de ganhar para classificar vaqueiro, por quê? Eu acho que, por exemplo, se um cara ganhou 7 corridas seguidas, sem perder nenhuma, eu acho que esse cara está muito preparado. Ele derrubou muito boi para ganhar seguida. Então é um cara que não perde por erro besta. Por isso que eu uso até eu criei essa métrica, vou dizer assim, para classificar, porque eu acho que isso ajuda muito, cara. Se você ganhou 7 corridas, você tem que estar muito bem preparado. Você não estragou seu Consecutiva. cavalo. Você não estragou seu cavalo. Tiago do Japi, eu até falei com ele, que eu falava muito, citava muito ele, e eu disse, eu vou falar para pegar o número exato. Ele ganhou 10 corridas no Lion Steel, seguida, sem perder nenhuma. Então, um cara desse, ele não erra. Ele é realmente faixa preta, porque ele não erra por besteira. Ele tem muita coisa fundamentada já, automática nele na vaquejada. Então, isso é uma métrica que eu criei já pro cara abrir o olho. Cara, se eu nunca ganhei 3 corridas seguidas, aí você tem muita oportunidade de melhorias nas suas habilidades como vaqueiro. Se você ganhou mais de 3, você já, talvez, provavelmente masterizou isso. E se você fez mais de uma vez, você já tem umas coisas que você enraizou e você sabe fazer bem. E aí, que Você já você é o viu? faixa marrom. E você ganhou mais de Você, 5, você está faixa marrom, beleza. Ganhou mais de 7, você é um faixa preta. Eu tinha um core, mas assim, uma coisa de vaquejada sempre, sempre. E às vezes, mesmo sem muito treino, eu corria e conseguia um resultado muito bom para quem não praticava zero, né? Mas eu vejo que, por exemplo, muita gente que faz 10 anos que eu conheço que corre no mesmo nível, cara. Às vezes até pior. E o cara faz frequente, o cara, pode dizer assim, não é o cara que vai toda semana, mas é o cara que vai todo mês para uma. E o cara faz 10 anos, tem, não, tem, não tem. evoluiu o nível, mas é muito alto. É isso que eu comecei a me questionar, cara. Assim, e às vezes é até chato quando você tem alguém perto e tá nesse nível, você vai falar, que nem é legal, acho que é ruim para ele e era ruim para mim. Porque assim, você está cobrando a evolução de uma pessoa que não é você tem controle sobre. Enfim, mas essa questão do hobby, cara, eu acho que assim, se você gosta, você gasta, porque se você tem um cavalo, sai para corrida, você tem um gasto mensal alto. E, cara, eu tenho certeza que se você queria levar o troféu para casa, não tem coisa melhor que você chegar em casa com um troféu. Você Quando você valoriza o fez, animal. Você valoriza o valoriza animal. você, Você, o você, animal. você tem a despesa menor, porque você não só gastou, às vezes você empata, às Isso. vezes você sobra até um dinheirinho, né? Isso, é. É, é outra coisa quando você chega em casa com esse prêmio, não é não? Sim, É você tem até uma, muito. e até para quem é casado tem uma justificativa. Tem, não, Rapaz, bicho, isso pra aí quem que é tá aqui, casado é ó. a melhor coisa do mundo.
É a Ganhei melhor o coisa do mundo. troféu e ainda tenho dinheiro. Hoje de noite a gente vai para um restaurante comer Ixi, camarão. vai. Pronto. Olha aí. Não tem coisa melhor. Imagina você todo final de semana. E dá para chegar. Se você disser que não dá para ganhar, só todo mundo vai ter uma pergunta, ou essa, dizer que não dá não em vaquejada. Dá, cara. Thiago Japi ganhou 10 corridas sem parar, entendeu? Que na minha, vou dizer, no meu tempo de vaquejada, eu nunca acompanhei alguém para ganhar tanto. Igual o Thiago Japi, assim, que eu vi realmente, que eu acompanhei, porque hoje né, a gente sabe quem ganha não, porque a informação está muito mais fácil, né? Pode ser que muita gente tenha ganhado até mais, mas eu não acompanhei. Então, que teve até histórias que eu ouvi agora recentemente, que teve gente que falou que ganhou 20 e poucas corridas, perdendo poucas, entendeu? Então, provavelmente esse cara ganhou muito, talvez até mais que o Thiago Japi. Mas, cara, vaquejada, se você se dedicar um pouquinho, nem muito, Felipe, um pouquinho, você consegue evoluir. Felipe, muito obrigado. Tem Obrigado a muita você. coisa que eu não sabia hoje desses outros esportes equestres, porque eu nunca tive contato com nenhum outro esporte equestre, só com a vaquejada, e às vezes você fica com a visão mais fechada, exatamente por isso. Você não teve experiência com essas outras coisas, e eu sei que tem muito esporte equestre mais avançado que a vaquejada. E eu estou tendo na minha contribuição aqui que eu quero ver a vaquejada realmente, vou dizer, nesse nível dos outros. Tipo, eu estou muito feliz que tem mais uma pessoa querendo falar de vaquejada e coisas que a gente pode abrir a mente para melhorar na vaquejada, entendeu? Então, cara, muito obrigado por entrar em contato. Muito obrigado por compartilhar essa história. Se você tiver alguma, vou dizer assim, alguma palavra final para você Não, terminar esse nosso primeiro bate-papo, que eu acho que a gente vai ter que ter outros eu que agradeço a bate-papos. você. Até quando eu fui falar com você, eu fui falar com você agradecendo pelo que você estava Uhum, fazendo e pedindo para sim. que você escrevesse sobre aquilo. Esse foi um Uhum, dos meus uhum, pedidos e eu sigo com esse pedido, para que sim, de vez em quando você escreva passo a passo. sim. Aham, Você aham, não deixe. Esse é um dos pedidos que eu faço. sim. E quem Pode fica grato deixar. sou eu. Quem fica grato sou eu, porque faz muito, muito, muito tempo que eu esperava alguém assim, Ô, cara, muito quisesse obrigado. abordar a coisa Uhum, dessa forma, mas de forma educada, que a gente pudesse chegar a um uhum, consenso com as outras pessoas. Não, uhum, né? uhum. E aí você Tentando e aí, ditar. e aí você Uhum, apareceu. Então uhum. a gente Não, cara. fica Uhum, ao seu aguardo. perfeito. Eu acho que é realmente para isso, cara. Eu acho que a vaquejada precisa ser mais discutida, por exemplo. Uma conversa como essa, ser compartilhada que existe outra coisa. Tá tendo mais e mais atenção para a vaquejada, mas no geral, para a vaquejada poder suportar essa mais atenção, mais pessoas, ela tem que melhorar em várias coisas, entendeu? Isso começa do tratamento dos vaqueiros até o treinamento dos vaqueiros, né? Então, talvez até essa mentalidade do cara querer se informar também, são coisas que vai suportar esse crescimento do esporte, né? E eu espero muito que isso aconteça, porque eu já fiquei triste demais com vaquejada por várias coisas, como essa, por exemplo. Como falta de profissionalismo com as pessoas que trabalham. É um esporte muito caro para você ter essa falta de profissionalismo por várias partes, por falta de respeito, entendeu? Que você não vê em outros, enquanto outros esportes você vê, na verdade, as pessoas te acolhendo, muito respeitoso e tal. Eu acho que a vaquejada tem que chegar a isso para ela crescer mais e mais, né? E a gente que ama a vaquejada, que é nordestino, igual a gente estava falando, né? Sente a falta do cheiro do curral. A gente quer ver a vaquejada cada vez melhor, né? Quer fazer um É isso. perfume com cheiro de curral, né? É, até Fazer isso, um né? perfume com cheiro de curral. Tenho Cara, certeza que vai vender muito. Vai vender vai, muito. viu? Quem é do Nordeste vai comprar, sem Tem dúvida muito nenhuma. cara que está no meio da cidade, de vez em quando vai pegar lá É, o para recordar, perfuminho vai passar. vai. Só vai Cara, ter lembrança boa. Só vai ter lembrança. Vai cara, passar o dia bom te rindo, conhecer, velho. Foi muito rindo bom e te produzindo. conhecer.
Você é engraçado pra caramba, você até que você era humorista. Eu ri demais com as histórias. Isso é Mas me ótimo. identifiquei muito também, porque eu acho que eu também gosto muito de fazenda. Gosto muito dessa vida de fazenda mesmo, do Cariri, do sertão, mas é assim, né? Quem viveu, acho que se identifica muito, traz essa raiz, né? Então, cara, muito obrigado. Eu vou